Onde está o teu dinheiro que está guardado para as reservas de emergências? Tu deixa esse dinheiro embaixo do colchão, debaixo do travesseiro, numa poupança? Onde é que é o melhor lugar para deixar? As pessoas têm muitas dúvidas nesse início ali, até antes de investir ou enquanto está investindo, para entender qual que é o melhor lugar assim para deixar esse dinheiro, né? E às vezes é mais simples do que a gente pensa, né? Porque não precisa ser tão complicado assim, né? Hoje a gente tem várias opções. Vamos conversar um pouco sobre isso e entender quais são as melhores ou dependendo da situação, às vezes tem uma maneira melhor ou até que rende mais ou rende menos, mas vamos conversar sobre mais. Fica aí e vamos conversar um pouco. Um grande problema, não diria um problema, mas um grande ponto negativo é que as pessoas logo pensam na poupança para deixar o seu dinheiro guardado, né? E quando a gente fala em poupar, eu acho que na cabeça do brasileiro aí vem logo a poupança como o primeiro lugar onde deixar o guardado o dinheiro, né? Mas quando a gente fala de reserva de emergência, e a gente já falou aqui em outros vídeos sobre isso, eu queria só chamar a tua atenção no sentido de que para que ela serve de fato, né? É um dinheiro aí que você precisa deixar guardado e que é interessante deixar guardado para que você possa usar caso algum que você não espera aconteça, né? Então, por exemplo, que furou o pneu do meu carro, ou quebrou a geladeira de casa, ou eu fiquei desempregado por um período, eu devo acessar esse dinheiro. Então, tem diversas situações que você pode precisar desse dinheiro, né? A gente é aquele tipo de dinheiro que a gente não quer usar, mas que é como um seguro de carro, um seguro de vida, né? É bom a gente ter para caso precise, nós conseguimos acessar ele. E com essa reserva, a gente não precisa acessar o nosso dinheiro que está aplicado. De repente, eu tenho aplicado lá em ações, ou em fundos imobiliários, ou em qualquer outro mercado que não me deixe acessar o dinheiro imediatamente, pode ser um grande problema, né? Imagina que você aí, sei lá, ganha uns 10 mil reais por mês e tem uma reserva de emergência de uns 50 mil, por exemplo. E esse dinheiro está todo aplicado num fundo de investimento que você só consegue resgatar D mais um, D mais dois, D mais três, enfim, só depois de 3 dias que você solicitou o saque você vai conseguir acessar ele. Só que acontece que você ficou desempregado e daqui a pouco você não tem nenhum dinheiro, às vezes, para pagar as coisas ali de imediato das compras do mês, né? Então, o conceito dessa reserva é mais voltada para que seja um dinheiro de fácil acesso para situações de emergências. Esse dinheiro, o montante dele vai depender muito dos seus custos de vida. Então, por exemplo, essa pessoa que ganha 10 mil por mês, se ela tem um custo de vida ali entre aluguel, escola das crianças, mercado, enfim, todos os custos básicos e necessários para a sua sobrevivência giram em torno de 5 mil. Alguns dizem de manter uma reserva aí sendo pelo menos 6 meses de custo de vida, então seriam uns 30 mil, ou até um ano se você é um trabalhador autônomo, um PJ que depende de vendas, então ou depende de um ciclo de mercado, e acontece que algum mês você pode ficar sem receber algo, então é legal dar uma estendida a mais aí, de repente uns 12 meses. Mas claro, isso vai ficar a critério de cada um sabe o risco da sua atual atividade. E lembrando que caso um imprevisto aconteça, essa reserva ela tem que ser reinvestida, tem que ser colocado de volta o dinheiro, né? Não é onde, eu tenho lá 50 mil guardado para caso aconteça alguma emergência, mas eu queria poder comprar um celular novo, então eu vou lá e vou gastar ela. Não, isso é um dinheiro mais para emergência mesmo, situações extremamente críticas, né? Questão de saúde também, ou enfim, e caso você tenha que usar, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer e que é necessário, que é importante, é reabastecer aquele dinheiro, né? Eu estava dando uma olhada em alguns portais sobre o que eles falam, sobre o que eles indicam, e tem umas dicas bem, bem interessantes que eu queria compartilhar contigo. Então acompanha comigo, olha só. Nessa reportagem aqui, fala, sabe quais são os investimentos mais adequados para esse tipo de investimento, que é a reserva que a gente está falando. Então, aqui um ponto bem, bem interessante que é trazido, que nem eu estava comentando com vocês, o volume desse colchão, ele depende muito de cada pessoa e do perfil da pessoa. Mas deixar a reserva também parada na conta corrente ou na poupança pode limitar ganhos. Em alguns casos, até corroer o patrimônio acumulado pela inflação. Então, a recomendação aí, segundo especialistas ouvidos pela Folha, é aplicar investimentos de baixo risco e liquidez diária para mantê-la rendendo e rapidamente à mão. Então, acho que aqui é os critérios mais importantes, tá? É investimento de baixo risco e liquidez diária, para que eu possa acessar ele a qualquer momento que eu precise, tá? E aqui ele já comenta sobre uma das primeiras opções, que seria o título de renda fixa do Tesouro Direto, né? Eles são os mais indicados, né? Porque nem
Nós já conversamos aqui, emprestar para o Tesouro Direto, você está emprestando para o governo. E o governo ele tem como imprimir mais dinheiro caso ele não tenha como pagar suas dívidas, né? Então, é um dos investimentos mais seguros que a gente tem atualmente. E aqui, claro que a indicação é que não é buscar grandes retornos sobre essa reserva, já que o investimento, a intenção ali é só tu preservar o teu capital. Então, mais para baixo aqui, eles realmente indicam a questão do Tesouro Selic, né? Então, apesar dos vencimentos de longo prazo, os Tesouros Selic permitem que o investidor resgate o dinheiro antes do final da aplicação. Tem riscos de uma grande marcação a mercado. E a marcação a mercado é essa diferença que tem entre o valor pago na contratação e o preço que ele está sendo negociado no momento do resgate. O que, dependendo da situação, pode trazer algum prejuízo. Tá? Então, assim, essa é digamos assim, um dos primeiros investimentos seguros, né, que não teria uma volatilidade muito grande, porque sempre vai acompanhar a taxa Selic, quando a gente fala num Tesouro Selic, e que, né, tem essa característica de ter uma liquidez também que você consegue acessar esse dinheiro de forma fácil, né? Não precisa esperar o vencimento para poder resgatar ele. Aí uma segunda opção, que também é muito conservadora e também é segura, são CDBs de liquidez diária. Tá? Você também já deve estar bem acostumado a ouvir o que são CDBs e que hoje tem, às vezes tem os cofrinhos dos bancos e tem investimentos de CDBs de liquidez diária em tudo quanto é tipo de banco, seja um banco grande ou seja as fintechs. E ali é um bom lugar para te se deixar um dinheiro, claro que não um montante muito expressivo, mas digamos que sua reserva de emergência seja aí em torno de 10, 20, 30 mil reais. Respeitando o limite ali de 250 mil reais, você tem a segurança também do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que é uma segurança a mais ali que você tem que caso o banco venha falir, você tem como ser ressarcido esse dinheiro até esses 250 mil. Só que aqui, vendo essa questão, e eu entendo as recomendações ali, mas quando a gente fala em reserva, tem que ser algo que você possa acessar o dinheiro. Então, eu penso também, e tenho ouvido algumas pessoas falar, sobre deixar esse dinheiro em bancos grandes, em bancos que têm agência. E isso é agência física, né? Porque isso é interessante que pensa numa situação em que você, por algum motivo, perca seus documentos, perca o seu cartão ou perca seu celular, e você consiga ir numa agência física e sacar um dinheiro para uma emergência que seja para se transportar até algum lugar ou algo assim, mas que você consiga apenas com a sua digital ou de repente um documento de identidade ou direto no caixa, né? Se você perdeu seu cartão, perdeu seu celular, perdeu seus documentos, você não vai conseguir chegar num caixa eletrônico e sacar na maioria das vezes, né? Ou às vezes consegue, mas não consegue um valor que precise realmente naquele momento. Então, pelo menos uma parte é bom deixar de fácil acesso, né? Então, inclusive segue a indicação do CDB de liquidez diária, mas de repente num banco que tem agências físicas na sua cidade, no seu país que você está morando, aqui no Brasil, no caso, pensa em banco grande como Itaú, Santander, Banco do Brasil, enfim, né? São bancos que têm agência para tudo quanto é lugar. Ah, e por que evitar a poupança, tá? Não é que a poupança seja ruim, também é uma boa opção, porque a gente pensa em reserva, a gente não está pensando e tentando fazer aquele dinheiro render muito, sabe? De ser corrigido pelo menos pela inflação, seria interessante, mas é um dinheiro que você precisa ter acesso para uma emergência, não é um investimento que vai garantir a sua aposentadoria, por exemplo, né? Então, a poupança é uma opção, mas hoje é tão fácil, né? Investir no CDB liquidez diária, que vai render muito mais que a poupança, que às vezes com um clique você já muda o seu rendimento. Então, às vezes, é até questão de praticidade. E às vezes algumas pessoas indicam, e eu gosto de ter esse costume também, é de você ter algum dinheiro físico, né? Porque digamos que você precisa acessar esse dinheiro de maneira rápida, então um percentual ali da sua reserva, 10, 20%, você pode decidir. É legal também deixar em casa ou algum lugar que você consiga ter esse acesso, porque por algum momento você pode perder o acesso às suas contas, seja por um roubo ou seja por algum problema no banco digital, enfim, qualquer problema que possa acontecer, são coisas que a gente não espera, né? E tendo pelo menos um dinheiro físico ali, você consegue as coisas básicas ali, você consegue prover ali as coisas básicas. Primeira coisa que você tem que pensar, reserva de emergência vai ser para situações de emergência. Situações de saúde, algum imprevisto aconteceu e você precisa acessar aquele dinheiro. Caso precise acessar, você precisa repor ele caso tenha usado algum valor. Segundo lugar, pense em praticidade, liquidez diária, um dinheiro que você tenha fácil acesso, não tanto na sua rentabilidade,
Mas, né, se eu tenho ele na poupança, eu posso transportar ele para um CDB de liquidez diária muito facilmente, né? E vai render muito mais ali, porque ele vai acompanhar a taxa Selic. Historicamente, a taxa Selic sempre esteve mais alta que a poupança, né? Então, 90% dos casos vai ser um melhor investimento do que deixar ele só guardado na poupança. Terceiro ponto, se esse dinheiro está num CDB de liquidez diária, bancos grandes que tenham agências físicas para poder acessar esse dinheiro caso aconteça algum imprevisto. E foi reforçando os primeiros pontos, é só para a situação de emergência. Caso tenha algo realmente acontecido que você não consiga utilizar o dinheiro do seu mês, o dinheiro do seu salário, esperar alguma situação, enfim. Então, essa reserva ela é importante também porque ela é uma proteção ao seu patrimônio, né? Entenda que se você tem dinheiro investido, uma casa, ou tem investido em fundos imobiliários, ações, enfim, você não vai mexer naquele patrimônio se você tem uma segurança antes, né? Então, antes de ter que tocar naquele patrimônio que você já tem investido, caso tenha, é uma proteção a mais, né? Então, vai te trazer essa segurança também de, ok, se algo aconteceu, eu ficar desempregado, eu sei que eu tenho uma reserva ali para situações complexas, situações imprevistas, né? Então, realmente vai te trazer não só a segurança financeira, como uma segurança também psicológica. E aí, me conta, você tem já a sua reserva de emergência? Você está construindo ela? Você está em qual etapa? Está construindo seu patrimônio já e está construindo ao mesmo tempo a reserva? Onde que está a sua reserva de emergência? Vamos comentar aí, vamos compartilhar as experiências, que é sempre legal. Muito obrigado aí pelo seu tempo e até a próxima.